Queridos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para realizarmos esta videoaula. Nós estamos estudando a revista da CPAD, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue do Cordeiro, selada com o Espírito Santo. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Como já dissemos aqui em outras aulas, a Epístola de Paulo aos Efésios, ela tem 6 capítulos, 155 versículos. É uma epístola bem curta, dá para os irmãos ler, meditar várias vezes. Maravilha. E nós estamos chegando aqui na lição de número 11, já estamos quase chegando no final desse segundo trimestre. Tenho certeza que tem sido uma bênção na vida dos irmãos. E nós estamos na lição de número 11, mas antes de nós darmos início a essa aula, eu quero aqui, hoje é 14 de junho de 2020, nós estamos na lição de número 11 e aqui está na revista, está dizendo que hoje se comemora o dia do pastor, segundo domingo, se comemora o dia do pastor, e eu quero aqui deixar registrado os meus parabéns, parabenizar todos os pastores, todos os líderes, esses homens de Deus, né? Esses ministros que o Senhor tem levantado para apacentar as ovelhas, para ensinar um evangelho genuíno, porque o verdadeiro pastor, o pastor que tem compromisso com a palavra, que prega um evangelho genuíno, ele se preocupa com o reino. E eu quero aqui deixar registrado os meus parabéns a todos os pastores, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e de toda a sua família e o seu ministério. Amém, querido? Então, que nós estamos na lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé. Atributos da Unidade da Fé. Quais são esses atributos? Humildade, mansidão e longanimidade. Então, a lição é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe está registrado em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. E também Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Amém? A nossa introdução diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, querido, nós sabemos muito bem que quem produz o fruto na vida do cristão, o fruto do Espírito, é o Espírito Santo. O fruto é um só, o fruto do Espírito. Se você ver lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito está no singular, não está no plural. O fruto do Espírito é longanimidade, mansidão, fé, temperança, e vai embora. São 9. Então o fruto do Espírito é um só, repartido em 9 virtudes. E essas virtudes, esse fruto que o Espírito Santo de Deus produz em nossas vidas, 3, se nós termos em nossas vidas, se nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus venha produzir isso em nossas vidas, automaticamente nós vamos conseguir praticar a unidade da fé. A unidade da fé. E o apóstolo Paulo, iniciando o capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, aos que estão em Efésios: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, Paulo escrevendo logo no capítulo 4, versículo 1, Paulo logo convoca os cristãos a andar. Ele diz que andeis como é digno da vossa vocação. Fala de quê? De conduta. Paulo orienta os cristãos que estavam na igreja de Éfeso que venham a viver uma vida de conduta, uma vida de íntegra, uma vida reta diante do Senhor. Que venham a viver uma vida de santificação. Paulo está dizendo que as vossas vidas sejam como exemplo. Que venham viver uma conduta de cristãos, que as pessoas venham olhar para vocês e venham ver que vocês são diferentes. Que é o andar de vocês, que o comportamento de vocês, que a atitude de vocês venha a ser verdadeiramente uma vocação digna daquilo que vocês foram chamados.
Fala de conduta, de comportamento, porque nós fomos resgatados, transformados, purificados, libertados do pecado para vivermos uma vida de santificação. Usamos essa liberdade agora que Cristo nos proporcionou para nós, não para pecar mais, mas para vivermos uma vida de santificação. A Bíblia diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, querido, santificação significa separados. Nós fomos separados do pecado, separado deste mundo, para vivermos uma vida de uma intimidade e de um relacionamento com o Senhor. A Bíblia declara que nós devemos resplandecer. O próprio Senhor Jesus disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, conduta, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, através da nossa conduta, do nosso comportamento, é isso que o Paulo estava exigindo dos cristãos, que a vossa conduta, o vosso comportamento, que a luz de vocês venha brilhar, para que as pessoas venham ver as vossas boas obras e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Vivemos uma vida irrepreensível. Viver uma vida irrepreensível é vivermos de uma forma que as pessoas, nem o diabo, venha ter com que nos acusar. Ter com que nos acusar. Mas devemos, como que nós conseguimos fazer isso? Deixar que o Espírito Santo de Deus venha atuar na nossa vida, nos enchermos do Espírito Santo, nos alimentarmos da poderosa palavra do Senhor. Né? Nós somos vaso e Ele, como oleiro, Ele nos muda, nos transforma, e através dessa mudança, dessa regeneração, nós conseguimos viver uma vida de santificação. Então Paulo está dizendo para os cristãos em Efésios que eles deviam andar uma vocação, diz assim, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Conduta, comportamento. É isso que nós devemos ver em nossas vidas. Como que nós estamos andando, como que está sendo o nosso comportamento. Se as pessoas estão vendo Deus na nossa vida, se as pessoas estão vendo que realmente, através do nosso comportamento, da nossa atitude, se as pessoas estão vendo que nós somos diferentes, que existe um Deus na nossa vida, que o nosso linguajar, que o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas atitudes realmente são condutas de um verdadeiro servo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus entrou em nossas vidas, automaticamente Deus colocou em nós a sua natureza. Então esses três atributos que o Espírito Santo de Deus pratica em nossas vidas: humildade, mansidão e longanimidade. Vamos falar primeiro da humildade. Exemplo de humildade na Bíblia: Jesus. Jesus, sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, né? Sendo Deus Todo-Poderoso, estava no céu sendo exaltado, recebendo adoração dos querubins, serafins e arcanjos, Todo-Poderoso, e esvaziou da sua glória, abriu mão de tudo isso para vir aqui na terra, para ser crucificado, para ser desprezado, para ser zombado, para passar pela humilhação da cruz, que todas aquelas pessoas que eram crucificadas ali no Calvário, na cruz, eram humilhadas, desprezadas, era vergonha, e ele passou por tudo isso. Ele, ato de humildade. Um exemplo disso foi quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Pedro ficou pasmado vendo aquela situação, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Messias, né, lavando os pés dos seus discípulos. Ele não aceitou aquilo. Que ato de humildade. E Pedro vira para o Senhor e diz: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus vira para ele: Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, então não lava meus pés, lava tudo. Porque ele queria ter comunhão. Então, ato de humildade. Outro ato de humildade na Bíblia que eu vejo é a oração do publicano, o fariseu orando, ele, né, com a soberba no seu coração, ele levanta a sua cabeça para os céus e começa a dizer: Senhor, dou-te graça porque não sou como os demais homens, roubadores, mas dou o dízimo, não peco, não me prostituo, dou o dízimo de tudo que eu tenho, dou oferta. A soberba no coração daquele homem, mas aquele se achando melhor que o seu semelhante. Mas aquele publicano, um ato de humildade, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que era falho. Ele nem levanta a sua cabeça para os céus. E ele fala para o Pai: Senhor, não sou digno de eu nem olhar para o céu. E ele pediu perdão para os seus pecados, reconhecendo que é um pecador. A humildade.
Reconhecer que ele não era nada, que nós não somos nada, querido, nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza, nós não somos melhor do que ninguém, todos nós temos a nossa fragilidade humana, temos os nossos pecados. Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Tem pessoas que acham que é melhor que o seu próximo porque sabe cantar bem, sabe pregar bem, tem uma boa posição social, anda com um carrão, tem uma mansão, se acha superior ao seu próximo porque tem uma vida mais humilde. Todos nós somos iguais diante de Deus, queridos. Somos pó, somos cinza. Né? Tem pessoas que desprezam o seu irmão porque se acha superior, faz acepção de pessoas. Isso é falta de humildade. Nós não somos nada. A Bíblia declara que do pó viemos, do pó tornaremos. Quem somos nós sem o Deus da nossa vida? Devemos ter a humildade de reconhecer que a Bíblia declara que a vida do homem sem Deus é como um vapor que solto no ar, assim desaparece. Assim desaparece. Então, que nós devemos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha produzir esse fruto em nossas vidas. Humildade. Humildade. Reconhecer que tudo que temos, que tudo que vem em nossas vidas é o Senhor que nos dá. Sem Ele nada podemos fazer. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Vamos pedir ao Senhor humildade. Não vamos olhar para o nosso irmão com um olhar de desprezo, julgar o nosso irmão, achar que nós somos melhor que o nosso irmão, para que nós viemos ter a unidade da fé, para que nós vivemos viver num só corpo, que é a igreja do Senhor. Nós devemos ter esses atributos: humildade, mansidão, longanimidade. Se nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus venha produzir essas virtudes em nossas vidas, aleluia, nós vamos conseguir viver a unidade da fé, viver num só corpo. Somente assim, querido, somente assim nós vamos conseguir viver em unidade. Observe bem que aquelas pessoas que são humildes, quais são as atitudes delas? As que são humildes. Primeiro, ela obedece o seu pastor, a sua liderança. Pode observar que tem pessoas que não obedecem o seu pastor, não obedecem a sua liderança. Essas pessoas não são humildes. Não, a pessoa que é humilde, ela não se acha melhor do que o seu irmão. Terceiro, ele não é orgulhoso nem arrogante. A pessoa humilde, ela não é arrogante, não é orgulhoso. Ela tem amor no seu coração. Ela trata o seu próximo, o seu semelhante com amor, com carinho, né? Ela sabe, a pessoa que é humilde, ela sabe que tudo que ela tem foi o Senhor que deu a ela. Ela sabe que ela é pó, ela é cinza e reconhece que sem Deus ela não é nada. Humildade, humildade. Vamos pedir, Senhor, humildade. Vamos reconhecer a nossa pequenez. Nós sabemos de onde viemos e de onde nós vamos retornar. Porque nós, querido, só para nós terminarmos esse ponto, para mostrarmos como que nós não somos nada. Muitas das vezes nós vemos um mosquitinho pequenininho, né, um mosquito da dengue, morde a gente e a gente podemos até morrer. Você vê como que nós somos frágeis, como que nós temos a nossa fragilidade humana. Nós não somos nada, querido. Vem uma doença aí e tira e nos mata e nós morremos. Nós não somos nada. Somos alguma coisa porque nós temos um Deus todo-poderoso em nossas vidas. Então vamos pedir ao Senhor humildade. Outra virtude que nós devemos ter para que nós viemos viver a unidade da fé é a mansidão. Vivemos em uma época que as pessoas andam muito estressadas. Vivemos numa época que as pessoas estão numa correria pós-modernidade, né? As pessoas não têm tempo para nada, está com o pé no acelerador, na correria, e por causa disso anda estressada, né? Sem paciência, sem mansidão, né? E nós devemos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar essa mansidão. Eu sempre costumo dar um exemplo que nós mostramos que nós temos a mansidão e, né, que o Espírito Santo de Deus, que nós estamos deixando que o Espírito Santo de Deus venha produzir essa mansidão em nós, é quando nós estamos ali no trânsito, dirigindo, e de repente uma pessoa, acontece alguma coisa, e essa pessoa vem com violência, né, sobre nós, né, com a grosseria, e a gente com mansidão, sob controle, né,
do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós contornamos aquela situação. Chegamos, dialogamos, né? A pessoa fica até sem graça, porque ela vem com a violência para cima da gente, e a gente com mansidão, né? Até mesmo estando certo, pedimos desculpa pelo ocorrido, e quebra aquela pessoa. O que é isso? É mansidão. Né? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Jesus deu exemplo de mansidão. Né? Várias vezes ele foi afrontado, várias vezes ele foi confrontado, mas ele teve autocontrole, né? Mostrou mansidão e contornou a situação. Deixa eu ler outra coisa aqui para os irmãos. A Bíblia declara também que a resposta dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Quando nós devemos pedir isso para o Espírito Santo, né? Como eu disse aqui, vivemos numa situação muito difícil no decorrer do dia a dia, na correria do dia a dia. Né? Às vezes estamos estressados, problemas aqui diante dessa pandemia aí, problemas, pessoas estão aí, muitos perderam seus negócios, estão falidos, né? Tinham uma estrutura financeira, hoje não tem mais nada, então aí tem pessoas que estão vivendo num verdadeiro estresse, né? Cheio de problemas, dívidas, a fatura do cartão está chegando, as contas estão chegando, e a pessoa perde a mansidão, perde o autocontrole. Eu não sei o que você está vivendo, a situação que você está vivendo, mas eu oriento a você: busque a presença de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha produzir essas virtudes, produzir o seu fruto em sua vida. A Bíblia declara que se conhece a árvore pelo fruto, é pelo fruto. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha produzir essas virtudes, o seu fruto em nossas vidas. Querido, nós mostramos que nós somos servos de Deus não é através de dons espirituais. Quando você vê uma pessoa que pregue, almas se convertem, você vê uma pessoa que ora e a enfermidade vai embora, até mesmo uma pessoa que está numa cadeira de roda e a pessoa ora e aquela pessoa é curada na hora, levanta. Até mesmo pessoa que ora e a pessoa está morta e ressuscita, pessoa que entrega a revelação, profecia, aí você olha, nossa, isso é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, querido, dons espirituais não mostra que a pessoa é uma mulher de Deus e um homem de Deus. O que mostra que a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso em cumprir a palavra, quando você vê o fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa, através da sua conduta, através do seu comportamento. O Jó mesmo, a Bíblia declara que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então, pessoas que têm um fruto do Espírito Santo, ela é íntegra, ela é reta, ela é temente a Deus, se desvia do mal, ela não se contamina com as coisas deste mundo, porque ela tem um prazer em ter um relacionamento, uma intimidade com Deus e dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha produzir essas virtudes em sua vida. O Espírito Santo de Deus só vai produzir o seu fruto em nossas vidas se nós darmos lugar e buscarmos a presença de Deus. E o outro atributo, falamos do atributo da humildade, acabamos de falar do atributo da mansidão, que nós devemos pedir ao Senhor mansidão, que mansidão está relacionado com o autocontrole. E o outro atributo é a longanimidade. O que significa longanimidade? Paciência, tolerância e ser constante. Pode observar que a palavra longanimidade está quase relacionado, é sinônimo de mansidão, porque tem a ver com tolerância, com paciência e ser constante. Observe que paciência e tolerância está relacionado com o autocontrole. É o Espírito Santo de Deus que produz isso em nossas vidas. Sermos tolerantes, temos autocontrole. Nós sabemos, querido, que nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tribulações. Quem não tem os seus problemas? Quem não tem os seus problemas? Mas essa longanimidade, que significa também paciência, devemos pedir ao Espírito Santo. Longanimidade, paciência. Senhor, dá-me paciência. Que você venha saber esperar o agir de Deus. Que você venha saber esperar quando que Deus, a vitória que Deus está reservando para a sua vida, ela vai chegar na hora certa.
O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não se atrasa, querido. Nem chega adiantado, ele chega na hora certa. E na hora certa a sua vitória vai chegar. Na hora certa você vai cantar o hino da vitória. Então, a Bíblia declara: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Então peça a Deus paciência, que você venha saber esperar. Não venha se precipitar, não venha colocar a carroça na frente dos cavalos. Espera o agir de Deus. Deus, ele vai chegar na hora certa e vai fazer da forma que ele quer, como ele quer e da forma que ele quer, porque ele é o Todo-Poderoso. Uma coisa é certa: entra na porta do teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho, fala com Deus em secreto, que em secreto Deus vai te recompensar. A Bíblia declara: humilhar-vos perante a potente mão de Deus, porque no devido tempo ele vai te exaltar. Então, a palavra longanimidade significa também tolerância. Se nós tivermos humildade, mansidão e longanimidade, que significa também tolerância, automaticamente nós vamos conseguir praticar a unidade da fé, vivermos em congregação, vivemos em confraternização, em união. Porque longanimidade significa tolerância. Tolerância significa que suportar. A Bíblia fala suportando uns aos outros em amor. Nós sabemos que na nossa igreja, a igreja é constituída de pessoas. E querida, onde tem pessoas, sempre vai ter problemas. Na igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Na igreja é lugar de pessoas que estão buscando a santificação, buscando a sua salvação, buscando um relacionamento com Deus. Mas ali tem seres humanos, e onde tem seres humanos vai ter problemas. Né? Tem pessoas que têm mais maturidade que a outra, têm mais experiência que a outra, tem pessoas que têm uma profundidade maior com Deus, tem pessoas na igreja que são meninos, espiritualmente falando, tem outros que são adultas, né? Então, há certos conflitos na igreja, e a Bíblia declara que nós devemos ter longanimidade, tolerância, né, com os mais fracos na fé, sendo tolerante com os mais fracos na fé, suportando uns aos outros, em amor, em amor. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, querido. Pode observar que quando nós somos confrontados, se nós darmos lugar à carne, se nós darmos lugar à nossa natureza pecaminosa, nós vamos querer revidar, nós vamos querer entrar em conflito, nós vamos querer falar mais alto, porque é a nossa natureza. Nós somos maus. Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, então nós temos a nossa natureza faz a gente ser mau, nós sermos maus. Mas quando nós temos o Espírito Santo, quando nós deixamos que o Espírito Santo venha produzir o seu fruto em nossas vidas, quando nós temos essa virtude, longanimidade, ser tolerante, nós suportamos o nosso irmão. Nós, mesmo o nosso irmão se levantando contra nós, nós perdoamos, nós conseguimos amar aquele irmão, porque a Bíblia declara, né? Os discípulos perguntaram assim: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus, 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia. Querido, crente que é liberto, crente que é transformado, ele libera o perdão, ele não guarda mágoa, ele não guarda ressentimento. Então, querido, nesta noite, nessa aula, nessa lição que nós estamos estudando sobre os atributos da unidade da fé, que está falando de quê? De humildade, como Jesus foi humilde, de mansidão, como Jesus foi humilde, como Moisés foi o homem mais manso da face da terra. E agora de longanimidade, que está falando que significa paciência, que significa tolerância e ser constante. Vamos ter paciência. Vamos pedir ao Espírito Santo de paciência. Vamos pedir ao Espírito Santo que nós devemos ser tolerantes, ter autocontrole, que devemos ser constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo venha operar na sua vida, que a sua conduta, o seu comportamento venha a ser um comportamento de um verdadeiro servo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha encontrar liberdade para atuar na sua vida. Nós somos... Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, e toda vara que estiver em mim, que dá fruto, ele limpa, para que venha dar mais fruto. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos limpar, venha nos purificar, para que ele venha encontrar mais liberdade ainda
para produzir a sua vontade, o seu querer em nossas vidas. Eu quero aqui, para nós terminarmos, ler a nossa, a nossa conclusão, que diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que tira os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Quando você dá exemplo de cristão, quando você tem uma conduta de cristão, é o nome do Senhor que é glorificado, porque as pessoas vê Deus na sua vida. Que o Senhor venha, que as pessoas venham ver Deus na minha vida e na sua vida, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.